E vamos para mais um vídeo do canal, esse com um tema muito especial para mim, cuidados com a pele durante a gestação, porque como postei aí para vocês anteriormente, né, no vídeo anterior, a reação do marido, da família, de algumas amigas que eu pude ligar e avisar, né, estou esperando um menininho, já estamos no segundo trimestre, estou com 14 semanas, isso dá mais ou menos 3 meses e meio de gestação e já passei por algumas alterações, né, hormonais, alterações na pele, vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês e hoje em especial vou falar dos ativos, né, dos cosméticos que as grávidas podem e não podem usar, porque a gente tem uma limitação nessa fase mesmo. A gente tem limitação quanto a tratamentos estéticos e quanto a produtos também ativos que a gente pode e não pode usar na pele. E os hormônios fazem uma bagunça no nosso organismo. Então, algumas grávidas têm uma tendência maior à acne, à oleosidade, outras já ficam com a pele mais ressecada, outras ficam com a pele ótima nessa fase. E vou falar um pouquinho mais dos ativos para vocês saberem como cuidar da pele nessa fase tão bonita. Para deixar claro, todas as substâncias que eu vou falar aqui, na verdade a maioria delas, né, não tem comprovação científica de que faça algum mal para o feto ou para a gestante nessa fase. É realmente uma falta de pesquisa, porque ninguém vai testar nada em gestante, né? Seria uma irresponsabilidade fazer testes em uma fase tão delicada da vida, colocar a vida da mãe e do bebê em risco. Mas estamos falando de cosméticos. Então, se você usou alguma dessas substâncias que eu vou citar aqui por engano, ou porque não sabia que estava grávida, porque não leu o rótulo direito, entre em contato com quem está te acompanhando, seu obstetra ou seu dermatologista e peça orientação. Mas fique tranquila porque não vai causar nenhum mal para o seu bebê. Por quê? A nossa pele é uma barreira, né? Ela é uma barreira de proteção. E a gente não tem cosméticos aí com um poder de penetração tão grande que vá penetrar a pele, parar na corrente sanguínea, ultrapassar a placenta e chegar ao feto. Não estou falando de medicamentos, estou falando de cosméticos. E é sempre um consenso entre dermatologista, esteticista, dentista, as pessoas que te acompanham com o seu obstetra que vão fazer aí um plano de tratamento adequado para você nessa fase. E o que a gestante pode usar? Vitamina C, nossa queridinha, está liberada nessa fase. Então é um potente antioxidante, vai prevenir contra o envelhecimento, prevenir contra os radicais livres e também tem ação clareadora. Ácido hialurônico, potente hidratante, prevenção aí de linhas finas. Niacinamida, que vai revitalizar a pele, também tem ação clareadora, antioxidante, excelente ativo e aí coringa. Ácido azelaico de 15 a 20% seria aí para tratamento de acne e oleosidade. Um dos poucos produtos, né, com essa ação para essa fase que é liberado, né? Então, sempre no uso do ácido azelaico também não pode deixar de usar o protetor solar. Então, um vem junto do outro e muitas mulheres sofrem com aumento da acne e aumento da oleosidade. O ácido azelaico está liberado nessa fase. Ácido glicólico até 10% também está liberado. Aí para controle dos poros, né? Textura mesmo da pele e rejuvenescimento. Aquelas pessoas que já têm essa tendência maior a ter os poros mais abertos, isso pode aumentar por causa da oleosidade. O ácido glicólico é uma excelente opção. Depantenol ou Bepantol também está liberado, que é um recuperador, né, da barreira da pele. A gente pode usar bastante aí nos lábios, na pele mesmo, no cabelo, tá super liberado. Ceramidas, que são os hidratantes, né? Grávida precisa muito, óleos minerais e vegetais. Mas para hidratação do corpo mesmo, eles vão criar aí uma barreira e evitar que o organismo perca água, né? Perca hidratação, que é tão importante nessa fase aí na prevenção de estrias e de flacidez. Belídeos, um dos pouquíssimos ativos que a gente pode usar com ação clareadora, né? Nessa fase, a maioria dos que têm ação clareadora também são excluídos na gravidez, então o Belídeos é um ótimo associado nessa fase. E principalmente, gente, protetor solar.
Hoje as pesquisas dizem que pode ser o químico ou físico, dar preferência ao físico, que é um protetor que a gente chama de físico, ou mineral, ou inorgânico. Ele não penetra a pele, então a grávida já tem a pele um pouco mais sensível e com super tendência à pigmentação. Então a gente tem mais tendência à mancha, mais tendência ao melasma, não pode ficar sem o protetor solar. O filtro físico, a pele não absorve, né, igual ao químico, então é preferível usá-lo nessa fase. De preferência também um protetor com cor, para criar essa barreira mesmo contra as manchas que já estão ali e aquelas que podem surgir também na gravidez, para não piorar as que você tem e para não surgirem novas. Então, protetor solar desde o primeiro trimestre. Apesar dessa pigmentação ficar um pouco mais evidente, um pouco mais exacerbada no segundo e no terceiro trimestre, se proteja desde o momento que você descobrir que está grávida. E o que a grávida não pode usar? Ácido retinóico ou tretinoína, que é um composto, né, da vitamina A, ou isotretinoína, que aí o Rocutan é um medicamento, mas também é encontrado em vários cosméticos. Então, tudo aí que vocês verem, retinoide, ácido retinóico, retinol, tudo que vocês verem com esses nomes, não use, está proibido durante a gestação, tá? A hidroquinona, que é um potente e também muito comum clareador da pele, muito utilizado para quem tem melasma, está proibido nessa fase, tá? Ureia acima de 3% e ácido salicílico. Esses dois afinam, né, a barreira da pele. Então, eles permitem uma penetração maior de ativos. Eles também não podem ser usados durante a gestação. E sobre os procedimentos estéticos durante a gestação, o que está liberado e o que não está liberado. Antes de falar dos procedimentos em si, vou fazer algumas considerações, né? A gestante já é uma pessoa que tem uma tendência maior a hiperpigmentar, a ter mais pigmentação, a ter mais manchas. Então, se a gente faz um procedimento que vai causar aí ou uma descamação muito grande, como os lasers, ou fazer algum machucado na pele, né, os procedimentos injetáveis, no caso, a toxina, o preenchimento, pode ser que a pessoa fique manchada nesses lugares, né? Outra coisa, geralmente esses procedimentos, principalmente os injetáveis, tem a questão da dor, que é muito particular. Algumas pessoas sentem mais, outras menos, outras nem sentem. Então, a gestante, a gente não pode ficar aí provocando dor o tempo inteiro, né? Uma porque aumenta a frequência cardíaca, e isso não faz bem para o bebê. E por poder, né, causar aí contrações uterinas, que não pode acontecer aí antes do tempo certo, né, antes dos 9 meses para ganhar o neném. Então não é bom a gente ficar provocando, né, o organismo da gestante. E por último, todos esses procedimentos envolvem complicações. E pode ser, né, não é regra, não acontece, na maioria das vezes não acontece, mas a gente sempre tem que pecar pelo excesso. Então, e se acontecer alguma complicação? Vou poder tratar essa gestante? Vou poder utilizar uma enzima? Vou poder utilizar um antibiótico? Então, assim, na maioria das vezes a gente não pode. Então, se você não tem como tratar a complicação na gestante, não faça o procedimento, né? Então, a gente prefere esperar passar os 9 meses, né? Alguns não estão liberados nem na amamentação. Então, a gente espera passar essa fase e faz os procedimentos depois, que não estão liberados. Toxina botulínica, o botox, né? Preenchedores, bioestimuladores, fios, tanto os lisos quanto os fios de tração, nenhum procedimento injetável, tá? Lipoenzimática de papada, nada disso. Agora, alguns lasers que não causam dor, LED, esses estão aí liberados. A limpeza de pele também, alguns peelings também estão liberados, tá? Mas muito cuidado com os ativos usados nesse peeling. Peça a liberação sempre de quem te acompanha, peça a liberação do seu obstetra antes de fazer qualquer procedimento. Essa fase é linda, muito sensível, então a gente tem que ter sempre o bom senso, né? Então, se você gostou desse vídeo, peço para que você deixe o seu like aqui.
se inscreva no canal, compartilhe com alguma gravidinha, né? E pra gente viver juntas aí essa fase tão bonita, vou trazer aqui pra vocês também a minha rotina, os cuidados que eu estou tendo, tanto com o rosto, com o corpo, e em breve a gente se vê novamente. Muito obrigada!